Vamos! Saudações, povo Blue! Bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo Copa da Liga Inglesa. Já tá rolando, né? Começou. Teve jogo hoje. Daqui a pouco a gente fala alguns resultados dos jogos de hoje. Salve aí pro Marcos, que acabou de chegar. Marcos Paulo, boa noite. Vamos embora falar de Chelsea e Manchester City. O Chelsea jogando fora de casa. O sorteio definiu logo no início da Copa da Liga para Blues e Citizens. Eu brinco que pegaram a final e colocaram logo na rodada em que estreiam os times da Premier League. Muito bem, né? Quem será que está otimista, né? Para hoje, para amanhã, o jogo amanhã, né? Na verdade, porque Manchester City bem demais, segundo colocado na Premier League, e o Chelsea só caindo. Uma semana complicada, o Chelsea bem na Champions, mas na Premier League perdeu de novo, perdeu para o Arsenal, não jogando bem, perdeu em casa, e é sétimo colocado na Premier League, só está caindo. Estamos ficando muito longe da UEFA Champions League. Mas vamos falar, Copa da Liga, a segunda Copa Nacional Inglesa em importância, atrás da Copa da Inglaterra, mas Copa da Inglaterra para os Blues só no mês de janeiro. Ontem teve o sorteio da segunda rodada da Copa da Inglaterra, que a gente vai falar mais para frente. Então, olha aí, salve para o Dejair, nome de craque. Muito bem. Manchester City versus Chelsea, Copa da Liga Inglesa 2022-23, terceira rodada. Jogo no Etihad Stadium, antigo City of Manchester Stadium. Lá com a turma dos Emirados Árabes, dono do Manchester City. Jogo na quarta-feira, amanhã, dia 9 de novembro. Jogo na quarta-feira, 5 horas da tarde, 17 horas no Brasil, às 20 horas no Reino Unido. E difícil. Olha, o meu palpite não será surpresa uma eliminação. Boa noite a Isabel, bem-vinda, Isabel. Vamos falar de Chelsea e Manchester City aí. E, cara, eu já quero pedir aquele apoio, né? Nas redes sociais, como sempre. Tá aqui, ó, para quem vê, ó. Chelsea Fan BH 1905 YouTube. Canal mais de 300 vídeos lá, dá para se viciar em Chelsea. Tem lendas do Chelsea, gigantes, resenhas atemporais, história do torcedor, pré-jogo, pós-jogo, treinadores blues. Chelsea Fan BH 1905 YouTube, Chelsea Fan BH Instagram, Twitter, Facebook e as resenhas também em áudio no Chelsea Fan BH no Spotify. Vamos falar, tem muita informação. Eu preparei uma resenha bem legal aqui, citando o histórico dos Blues e Citizens na Copa da Liga, títulos, finais, tem boas histórias, tem jogos marcantes aqui, de goleadas entre Manchester City e Chelsea, e vamos registrar mais uma. Vamos só distribuir a resenha aqui para a turma e pedir para quem for chegando apertar a setinha aí no canto direito inferior e espalhar essa resenha nos stories, compartilhar e ajudar aqui o canal. E quem quiser, quem sabe, qualquer hora aí, que não... Muita gente reclama, né? Gosta de falar muito. Comenta muito bem no chat, no YouTube, nos comentários, no Twitter, mas quando a gente convida para colocar a carinha numa resenha aqui, a timidez bate e aí fica muito complicado.
Mas 2 minutos de resenha aqui, já esquece, é um papo muito amigo. Vamos resenhar, falar do Chelsea é muito bom. Chelsea que não tá maltratando o seu torcedor. Muita gente machucada. Nossos dois lados, James e Tio, é uma pena que estão lutando, o Tio fora e o James tentando chegar. Salve aí pro Matheus, 1915, esse 1915, o que será? Chelsea Brasília, salve aí, salve os Blues de Brasília, olha aí, das antigas também. Opa. Chelsea Brasília, muito bem, salve aí, Matheus, muito bem. Então vamos lá, né? Copa da Liga. É a segunda Copa Nacional da Inglaterra. Opa, olha o Chelsea Brasília aí, salve, salve, como é que tá, rapaz? Tudo na paz aí? E esses Blues, estavam curtindo? Chelsea maltratando a gente agora já metade de temporada, né? Preparativos e ansiedade aí para essa Copa da Liga Inglesa que vamos começar mais uma. O Chelsea que foi finalista da temporada passada, né? Acabou perdendo nos pênaltis para o Liverpool. O Marcos Paulo falando aqui, ó, acho que o time tá mal, mas uma parte é isso aí, lesões. Estamos bem, porém apreensivo esse momento. Não, estamos bem não, cara. A turma de Brasília aí bem, né? O Chelsea que não tá apreensivo com esse momento. De muita preocupação. Agora, e amanhã, ó, a turma do Chelsea Brasília? Manchester City. Cara, eu não tô nem um pouco confiante. Em jogos contra o Manchester, mesmo os caras estão aí há muito tempo, né? Super entrosados. O Guardiola reúne muita gente, treina os caras todos. Entra um, sai o outro, e o time se mantém, é um esquema, né? É uma maneira de jogo. Será que o Guardiola vai mudar os planos na Copa da Liga Inglesa e colocar o Haaland para jogar? Eu acho que amanhã o Guardiola, pelo menos não inicia, de repente leva para o jogo, né? O Chelsea não tem muito o que fazer não, o Chelsea está faltando jogador. Só que eu acho que o Potter ele vai fazer mudanças no time amanhã. Principalmente no ataque. Eu acho que amanhã não entra com Sterling e Alba, não. Eu acho que o Armando Broja deve começar o jogo. Aí vamos que vamos. Ao Brasília e Chelsea FC Brasília. Vamos seguir. Vamos. E o Chelsea Brasília. Espalha essa resenha aí. Joga no Stories lá. Divulga o Chelsea Fan BH aí, pede a galera para acompanhar. E vem para a resenha aí quando quiser, falou? Com todo o respeito, amanhã se não perdermos de muito, para mim já é uma boa. Perder de muito eu acho que não vai rolar não, porque recentemente não tem acontecido isso, né? A última vez foi aquela vergonha quando o Maurício Sarri era treinador, né? Mas eu acho que não corremos esse risco. Goleada? Difícil. A defesa do Chelsea, o Potter se mais com o Graham Potter de treinador, ele com o esquema defensivo, nós não podemos reclamar, né? Depois da Copa, acredito que será um time bem diferente. Sim, porque, bom, depois da Copa, né? Final de dezembro, vamos lá, janeiro. Vamos falar no início do ano, né, ô Marcos? Já vai ter uma turma recuperada, né? O Kanté já vai estar recuperado, me parece, ou em processo final de recuperação. O Fofana já vai estar de volta. O James já vai estar recuperado, né? Vamos lá. Kovacic, tomara que Kovacic não aconteça nada com ele. Olha aí. O Pensante entrou, salve aí. Olha o Alessandro ZL, acabou de chegar aí. Então, Pensante e Alessandro. Amanhã é Manchester City. E como é que tá aí o coração? O que estão pensando do jogo, hein? Eu estou usando aqui, ó, a camisa que Blues e City usaram, né? O Chelsea usou contra o Manchester City numa final. Salve aí, o Alessandro. Copa da Liga Inglesa amanhã, estamos aqui no pré-jogo. Deixa eu só situar então sobre a Copa da Liga Inglesa. Tudo certo?
É assim, assim como diz, saudade do Werner. Eu tenho, o Alessandro, eu tenho. Eu sou um cara que não tenho nada. O Werner saiu por conta, né? Ele é que quis sair do time. Mas infelizmente, né? Machucado, não vai para a Copa do Mundo. Não ajudou o Leipzig no último jogo da Champions League, né? Mas é uma pena ele estar fora da Copa do Mundo. Vamos ver se em fevereiro ele está bem, né? Para as oitavas de final da Champions League, que teve o sorteio ontem. E já a gente fala aí. Você também tem, né? Eu tenho demais. Principalmente com o Alba perdendo muito gol, né? Ele tem as chances perdendo muito gol. Então o que está me irritando então, é o tipo de finalização do Aubameyang querendo fazer gol bonito. Se ele fizesse uma coisa mais simples, ele faria mais gols. O Sterling está sendo mais um servidor do que um finalizador. Vamos ter que ajeitar. Por isso que eu acho que amanhã é palpite meu no provável time que eu montei, que a gente vai falar mais tarde. Eu acho que não começa a dupla Sterling e Aubameyang, não. É só um achismo, né? Eu acho que amanhã rola um Broha começando. Mas vamos ver o que dá aqui. Quero ver alguns garotos em campo e o que vier, Luco. Ô, pensante, se rolar alguém da garotada em campo, é dessa turma que está no time profissional. Se rolar é o Gallagher, tá? É o Armando Broha. São esses dois. Não vai fugir disso não, tá? Veremos o Cucurella, porque não tem ninguém na esquerda mais. Né? Bem provável aí que deve rolar o Asp, deve rolar o Loftus-Cheek de novo. Vamos esperar. Eu montei um provável time aqui, porque o elenco do Chelsea está muito reduzido, tem muita gente machucada, né? Aí sobre essa garotada aí, se rolar é o Gallagher e o Broha, que talvez comecem, né? Quem sabe. Saudade Rudiger e não é pouca. Porra, saudade do Rudiger eu é que tenho também. Estamos juntos nessa pensamento, amor Marcos. Nós estamos pensando igual, viu? Olha o Zé Santos Zé aqui concordando. Salve, Lucas Silva, chegou. Salve, salve. Ô, Michel tá sumido. Ô, Michel, parabéns pra você, viu, cara? Tô te acompanhando aí nas redes. Michel, lembra nas resenhas que a gente falava, né? Que você participou de algumas aqui, ó. Falei, né? O Michel Schink tá aí lá do Rio Grande do Sul, de Restinga Seca. Jornalista aí, radialista, né, Michel? Fazendo cobertura, parabéns. Sucesso aí, Michel. E se quiser, sempre que quiser, Michel, apareça. Venha para resenha. Vamos atropelar o City. Lembra, Michel, uma resenha que nós fizemos? Você participou, foi até num jogo contra o Manchester City. Lembra que o Chelsea, acho que o Chelsea ganhou, né? Foi num jogo da Copa da Inglaterra, seria? Que você falou que o Ederson, né? Que o Ederson estava fora do time por causa de Covid. Agora eu não sei, eu não lembro se era o Manchester City ou se foi algum jogo que o Chelsea acabou perdendo, mas você falou que o Ederson não jogaria, acho que jogou o Steffen, né? Mas sucesso para você, viu, Michel? Sucesso. Vamos atropelar o City. Quem me der, eu gostaria, viu, Michel? Mas não sei. Será que os caras vão virar a chave? Né? Tipo modo Champions League, dizer, contra os grandões? Vamos ver. Depende muito do time que o Guardiola vai colocar também. Lewis Hall. Todos que ele entre, treinou junto com a equipe. O Graham Potter tá subindo uma garotada para treinar com o time. Mas só que eu dei uma desanimada sobre ele usar a garotada, porque em acho que 2 ou 3 coletivas passadas, eu acho que foi coletiva contra o Zagreb, pode ser? Acho que foi contra o Zagreb, talvez. E perguntaram para ele sobre os garotos, né? Porque o Chelsea estava com contusões. Aí ele falou que não é o momento de lançar os garotos. E também esses garotos fizeram um papelão, né?
na UEFA Youth League, né, que é a Champions League de jovens, sendo lanterna do grupo. Ganharam na última rodada por 4-2 do Zagreb, mas quando não dava para mais nada, porque ficaram na lanterna, em quarto lugar, foram eliminados. Chelsea, que é bicampeão do torneio, não passou de fase dessa vez. Então a garotada aí, o Graham Potter está segurando um pouco. O Tuchel também, na época, levava uma galera para jogar. Se tivesse o Thomas Tuchel, eu acho que poderia pintar. O Sonson Bell aí, que está com o contrato acabando, parece que tem gente de olho nele. É mais uma joia aí que não deve ficar. Mas eu não acredito, não. Eu mantenho que se pintar garotada, realmente num jogo desse tamanho, o momento que o Chelsea está passando, eu acho que é um Gallagher e um Armando Broja no ataque. Se entrar o Armando Broja, é bem capaz do Aubameyang, né? Vamos jogar. Ou será que dá para jogar Aubameyang e Broja? O que vocês acham aí? O que vocês pensam? Né? Vamos lá. Copa da Liga Inglesa. Segunda Copa Nacional da Inglaterra. É a English Football League Cup. Né? É uma Copa patrocinada. É a Copa que todo mundo conhece aí atualmente como a Carabao Cup. Carabao que, né, já foi patrocinador do Chelsea. Competição eliminatória. E só participam as equipes das 4 primeiras divisões profissionais da Inglaterra. Então, é um total de 92 times, os 20 da Premier League, 24 da Championship, os 24 da League One, que é a terceira divisão, e os 24 da League Two, que é a quarta divisão. A diferença aí da Copa da Inglaterra é que pode jogar qualquer equipe do país, seja ela amadora ou o que for, basta ser filiada, né, na Football Association. Então, 92 equipes jogam. Já está, né, na sua terceira rodada. Teve jogo hoje, que eu vou falar alguns jogos aqui, e a segunda Copa Nacional Inglesa foi criada em 1960, né, na temporada 1960-61. Salve aí, boa noite para o Fred Lott. Fred Lott 26. Esse 26 aí, será que é do John Terry? Salve, Fred Lott. Boa noite, seja bem-vindo. Espalha a resenha aí. Criado, né, temporada 60-61. Já está na sua, então, edição 62 anos de disputa da Copa da Liga Inglesa. Disputam no mesmo esquema da Copa da Inglaterra times de Gales e times da Inglaterra. O primeiro campeão, a primeira final da Copa da Liga Inglesa foi entre Aston Villa e Rotherham United, né, em 1961. Aston Villa, primeiro campeão, né, vice para o Rotherham, está aqui. Nos primeiros anos, a Copa da Liga ela era disputada em finais ida e volta, 2 jogos na decisão. Então, no primeiro jogo, o Aston Villa no Villa Park perdeu por 2-0 para o Rotherham United. O segundo jogo, na casa do Rotherham, o Aston Villa conseguiu virar 3-0 no agregado, 3-2 para o Villa, e o Aston Villa levantou a primeira Copa da Liga Inglesa no ano de 1961. Tenho falado, né, finais em 2 jogos, vou explicar. Às vezes até mais, por causa dos replay. Teve algumas decisões que foram realizadas em 3 jogos. Então é o seguinte, a decisão da Copa da Liga Inglesa, né, inicialmente era disputada em 2 partidas. Aconteceu do ano de 61 a 1966. Então, de 1961 a 1966, houve decisão em 2 partidas, né? Olha aí, torcedor Blue, bem-vindo, salve. Vou falar aqui as 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 6 decisões da Copa da Liga Inglesa, né? As 6 temporadas em que foram disputadas em jogos de ida e volta. Primeiro, né, eu citei aqui agora, Aston Villa e Rotherham, primeiro jogo 2-0 Rotherham, e o Aston Villa depois virou para 3-0. O primeiro no estádio Millmoor e o segundo jogo
no Villa Park. 1962, a final foi entre Norwich City e Rochdale. Primeiro jogo, Rochdale 3-0. No segundo jogo, o Norwich City venceu por 1-0. Deixa eu fazer só uma correção. Primeiro, 1961, campeão Aston Villa. 1962, Norwich City campeão. O Norwich venceu o primeiro jogo por 3-0 e venceu o segundo por 1-0. Em 1963, o Birmingham perdeu o Birmingham City, rival do Aston Villa. Olha aí, a cidade de Birmingham faturou 2 das 3 primeiras edições. 1963, Birmingham fez a final contra o Aston Villa, seu rival, olha aí. Primeiro jogo, Birmingham 3-1 no St Andrews, no Villa Park 0-0. 1964, Leicester campeão, 1-1 no estádio Victoria Ground e 3-2 para o Leicester no Filbert Street, antiga casa do Leicester. O Leicester venceu o Stoke City. 1965, Chelsea campeão, primeira vez, primeiro caneco. O Chelsea faturou a Copa da Liga Inglesa pela primeira vez em 1965. Primeiro jogo, Chelsea 3, Leicester City 2, em Stamford Bridge. Segundo jogo, 0-0 no estádio Filbert Street. Salve aí para o torcedor Blue, falando salve nação. E o Igor Souza entrou, seja bem-vindo. A última decisão da Copa da Liga Inglesa, em 1966, disputada em 2 jogos, com West Bromwich Albion campeão. West Bromwich perdeu para o West Ham por 2-1 em Upton Park, antigo estádio dos Hammers, mas na volta venceu por 4-1 no estádio de Halters e aí sagrou-se campeão. Então, primeiro campeão Aston Villa, segundo Norwich, terceiro Birmingham City, quarto campeão Leicester, o quinto campeão Chelsea pela primeira vez e sexto campeão da Liga Inglesa, da Copa da Liga Inglesa, o West Brom Albion, a partir de 1967, finais, em jogo único. E o primeiro campeão com partida em jogo único no estádio de Wembley foi o Queen's Park Rangers, que venceu o West Bromwich. O West Bromwich voltou à final da Copa da Liga Inglesa, foi defender seu título e perdeu para o Queen's Park Rangers por 3-2. Hoje a gente vai falar mais, salve aí, para o Igor Souza. Chelsea conquistou o primeiro título em 2 jogos, falado aqui, contra o Leicester City. Em 1967, essa decisão em jogo único, começaram as decisões em jogo único, jogos em Wembley, mas teve jogo em Hillsborough, o estádio do Sheffield Wednesday, em 1977 e em 1997, porque aconteceram partidas replay. Teve decisão no Old Trafford, em Manchester, em 1978 e 1977. Teve final no Villa Park, do Aston Villa. Teve final no estádio Main Road, antiga casa do Manchester City, que nós vamos enfrentar amanhã, em 1984. Foi uma partida de replay. E também, recentemente, porque o estádio de Wembley estava sendo reconstruído, no Millennium Stadium em Cardiff, no país de Gales, as finais da Copa da Liga Inglesa e também as finais da Copa da Inglaterra, do ano de 2002 a 2007, ocorreram no estádio Millennium, na cidade de Cardiff. Salve aí para o torcedor Blue, e começou agora um seguidor aqui do Chelsea Fan BH 1905. Vamos falar aqui, e vocês lembram aí da temporada anterior, que Chelsea e Manchester City fizeram? O Chelsea foi à final, mas o Manchester City jogou pouco na temporada. O Manchester City, que das últimas 5 edições da Copa da Liga Inglesa, é vencedor de 4. Beleza? Vamos falar aqui. Depois eu gostaria de participar de um pré ou pós-jogo com vocês, do Chelsea Fan BH, quando quiser, meu amigo. Toda semana tem. Estamos junto demais.
Torcedor Blue, qual que é o nome, qual o nome do ADM aí do Torcedor Blue, para a gente já ir se familiarizando. Depois manda uma mensagem aí no direct, no privado, aí a gente combina. Todo Torcedor Blue é bem-vindo quando quiser, beleza? Só chegar. E tá tudo certo, tudo tranquilo, beleza? Só chegar mesmo, todo Torcedor Blue é muito bem-vindo. Só fala seu nome aí, pra gente já ficar sabendo e já alinhar as coisas. Temporada anterior. Temporada 2021-2022, Chelsea foi à final e o Manchester City parou antes. Salve aí pro Henrique. Olha aí, Katsumi pé no Henrique, salve. O Henrique tá devendo, né, um registro aqui numa das resenhas, né, velho? Acho que temos que fomentar a ideia do Chelsea FC. Vamos amadurecer essa ideia. Tyson Carvalho, salve, beleza, Tyson. Depois você só me dá uma... Porque passa aqui no chat, né? Aí pode perder. Mas Torcedor Blue, dá um joinha no privado aí, só para eu ficar gravado lá, que eu entro em contato com você e a gente já alinha. Porque temos ainda temos amanhã um jogo contra o Manchester City. E no final de semana temos jogo contra o Newcastle. Se você quiser vir para o pré-jogo, o jogo contra o Newcastle no final de semana, aí depende do seu tempo e como que vai ser aí. Porque aí depois é só... tem a Copa do Mundo, né? E não ficar muito tempo sem jogo. Tem ainda o jogo contra o Newcastle. Vamos falar, não tem erro não. Se também quiser entrar, amanhã como eu vou estar no trabalho, aí não dá para assistir o jogo com atenção, né? O jogo às 5 da tarde. Então eu não vou prometer um pós-jogo, mas a gente alinha o que for possível. Seja bem-vindo. E segura aí, curta aí as redes sociais aqui, ó. Tem Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Chelsea Fan BH aqui, Instagram, Twitter, Facebook e no Spotify também. Espalha aí, vamos juntar um monte de Blue. É isso aí. Salve, assim que for possível, marcando. Beleza, Eric, tamo junto. Com certeza manda um oi aí. Beleza, vamos que vamos, Torcedor Blue. Então tá, vamos falar da temporada anterior. O Manchester City, na terceira rodada, 2022, vai pegar o Chelsea, né? Então, em 2021, estreou na Copa da Liga com uma goleada 6-1 sobre o Wycombe Wanderers no Etihad. Também, boa, continue com a gente. Eu vou, acabando aqui, eu vou te seguir lá também. Sigam aí o Torcedor Blue, tudo junto aí. Bem legal o logo aí, hein? Gostei. Vamos que vamos. Na quarta rodada, o Manchester City bateu de frente com o West Ham no London Stadium. Depois de um 0-0, a penalidade, foram derrotados por 5-3 nos pênaltis e apenas 2 jogos na edição passada. Então o Manchester City parou na quarta rodada. Já o Chelsea suou, penou, teve emoção para ir avançando, né? Não foi uma Copa fácil, o time fez questão de dificultar. Olha aí, Lucas Jets, boa noite, salve, bem-vindo, cara. O Chelsea, na terceira rodada, estreou em casa contra o Aston Villa, o primeiro campeão da Copa da Liga, 1-1, começou ganhando e depois tomou um empate, salve, Lucas. E nas penalidades, Chelsea 4-3. Na quarta rodada, novamente em casa, o adversário foi o Southampton. 1-1, né? E nas penalidades, 4-3 de novo, o Chelsea passou. Na quinta rodada, as quartas de final, o Chelsea foi ao Brentford Community Stadium e bateu o Brentford por 2-0 e avançou às semifinais, quando enfrentou o Tottenham. E
agregado, vou puxar aqui, ó, Copa da Liga, tá? 3, Chelsea 3, Tottenham 0, Copa da Liga, vamos aqui, ó, para dar certinho as semifinais. O adversário, o Chelsea bateu os Spurs, jogou bem, jogou muito, avançou. Chelsea meteu um 3-0 no Tottenham no agregado. E semifinais. Tá agregado 3-0. Na ida, o Chelsea fez 2-0 em Stamford Bridge, e no London Stadium o Chelsea venceu por 1-0. Esse jogo do 5 de janeiro de 2022 em Stamford Bridge, Chelsea 2, Tottenham 0 nas semifinais. O Kai Havertz abriu o placar aos 5 minutos e o Ben Davies do Tottenham fez um gol contra aos 34 minutos. Aí o Chelsea está bem, como sempre, os caras do Tottenham, quando vê a camisa do Chelsea, principalmente em decisões, eu não sei o que acontece, que os caras não aguentam. Na volta, no London Stadium, o Chelsea venceu por 1-0 e no placar agregado meteu um 3. O gol do Rudiger aos 18 minutos. Rudiger, zagueiraço, hein? Rudiger passou uma época brava, né? Foi afastado do time, se recuperou, deu a volta por cima, virou o maior zagueiro aí, 2 temporadas consecutivas. Tinha gente que botava apelidinho no cara. Hoje aí, ó, estamos, salve pro Brulike. Hoje estamos aí. Temos que ver o Rudiger no Real Madrid. O Rudiger da volta sempre foi campeão da Champions League. Gol do Antônio Rudiger aos 18 minutos nessa semifinal, segunda semifinal, no agregado. Na final, contra o Liverpool, um 0-0 e aquela super decisão por pênaltis, 10-11, quando o Kepa Arrizabalaga bateu a última e chutou por cima do gol. Nessa final aqui, quer ver? Olha o Chelsea, ó. Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Chalobah, Marcos Alonso, Kanté, Kovacic, Aspilicueta, Pulisic, Mason Mount e Kai Havertz. Aí, né, entrou Kepa, James, Jorginho, Lukaku, Werner, o técnico era o Tuchel. O Liverpool, olha aí, olha o goleiro, ó, jogou com o Kelleher, Van Dijk, Robertson, Matip e Alexander-Arnold, Fabinho, Keita e Henderson, Mané, Salah e Luiz Dias. Entraram ainda Konaté, Elliot, Milner, Jota e Origi. Olha isso, Jürgen Klopp. É a Copa da Liga, o Chelsea avançou. O City caiu na quarta rodada, né, nas oitavas de final, para o West Ham, depois de um 0-0 e perder nos pênaltis, e o Chelsea avançou. Vamos ver o que a turma falou aqui. Aí. Salve pro Lucas. O Lucas estava zoando aqui. Você cravou mesmo o resultado do jogo do Arsenal. Pois é, na nossa resenha pré-jogo do Arsenal, eu falei que o jogo ia ser 1-0. Mas era 1-0 pro Chelsea, pô. Aí o Chelsea, 1-0, beleza, deu, mas deu pro adversário em casa. Aí, danado, né? Rude bravo demais. Torcedor Blue. O Rudiger só cresceu depois que veicularam que ele era o pivô da saída do Lampa. Teve algumas confusões com o Rudiger. O Rudiger, sério, o Rudiger sempre ia para o combate, né? O Rudiger, na época do Antônio Conte, o Rudiger contradizia. O Rudiger batia de frente com a decisão do Antônio Conte também. O cara se garantia, né? Ele tem uma carta do Antônio Rudiger num site que chama The Players Tribune. Vale a pena. A carta saiu na semana da final da Champions League contra o Porto. Então, The Players Tribune, acho que é fácil achar ela na internet aí. É a carta do Antônio Rudiger. Eu recomendo a galera. É uma carta longa, mas que ele dá um relato. Aí vocês vão entender muito bem. Vocês vão passar a gostar mais dele e entender um monte de coisa
todas as dificuldades que o Antônio Rudiger passou para se tornar esse jogador de sucesso aqui. Olha o pensante. Sinceramente, amanhã prefiro que descanse o time e dê chance para quem vem jogando pouco. Se passar, passou. O pensante, é bem possível, né? A eliminação, o meu palpite é uma eliminação do Chelsea amanhã, mas o elenco do Chelsea está tão reduzido, cara. Não tem o que poupar. Quem não vai entrar em campo é quem está contundido. Não tem como, bicho. E outra coisa, em Copas, é um método, né, utilizado pelo Chelsea desde a época do José Mourinho. O Chelsea disputa, entra nas disputas para ganhar. Então não tem essa coisa de botar 90% de jovens igual outras equipes fazem na Copa da Liga. Nesse caso do Chelsea, isso já mudou faz algum tempo. É isso, torcedor Blue, vou correr atrás. Isso mesmo, vai lá, procura essa carta do The Players Tribune, Antônio Rudiger. Você vai adorar o teor dessa carta. Vou buscar a carta. Isso aí, foi na semana a decisão foi num sábado, né? A carta deve ter sido lançada na quinta ou na sexta-feira. Eu me lembro bem. O Gladson Rafael Nascimento, nosso Blue aqui, em breve vai voltar. Ele que mandou essa carta. É bem interessante. Olha o Duff aí, chegou. Salve pro Duff. Duff. E Duff. Muito bem. Então, falando da temporada anterior, né? O City caiu nas oitavas de final e o Chelsea foi até a final. E títulos? Galera, aí sabe quantos títulos tem Manchester City e quantos títulos tem o Chelsea na Copa da Liga Inglesa? Falei que o Chelsea ganhou o primeiro em 1965, na final contra o Leicester, né? Então, vamos ver aqui. Olha aí. Títulos. Vamos ver aqui quantos títulos por clube. Eu anotei aqui, né? Boa noite, família Blue. Salve, Duff. Duff, nome do nosso meia atacante irlandês que jogou muito tempo no Chelsea. Depois foi jogar no Fulham. Muito bom jogador, o Duff. E Duff. Vamos lá. Títulos. O Manchester City tem 8 conquistas da Copa da Liga Inglesa e com um vice, tá? Esse vice-campeonato foi em 1974, derrota para o Wolverhampton no estádio de Wembley por 2-1. Os títulos do Manchester City aconteceram em 1970, olha aí, depois só em 2016. Não, aconteceu um título em 2016, mas os títulos do Manchester City são 1970, aí demorou 6 anos para ganhar de novo, 1976, depois aí deu um super salto. Então, 70, 76, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, das últimas 5 aí, ó, né? As últimas 5, o Manchester City tem 4 conquistas. Era tetracampeão quando caiu para o West Ham depois do 0-0 e derrota nos pênaltis. O Chelsea tem 4 títulos e 5 vices. 5 títulos e 4 vices, eu inverti aqui. Os títulos são 1965, aí depois demorou muito tempo, 1998, 2005, 2007 e pela última vez em 2015, vencendo o Tottenham na final, né? Teve gol do Diego Costa, teve gol do John Terry. Os vice-campeonatos, as 4 vezes, né? O Chelsea de 9 finais e o Manchester City também de 9 finais. O Chelsea, nas 4 derrotas, 1972 perdeu para o Stoke City por 2-1. Em 2008 perdeu de virada para o Tottenham por 2-1. Em 2019 teve a final contra o Manchester City. Depois de um 0-0, perdeu por
4-3 nas penalidades, quando o Davi Luiz e o Jorginho perderam os pênaltis. O Kepa defendeu um pênalti, tem uma historinha do Kepa, né? Que ele se recusou a deixar o campo, mas se garantiu nos pênaltis. Mas aí o Chelsea perdeu 2 e o Manchester City ficou com o título. Em 2022, a derrota para o Liverpool. Então o Chelsea 65, 98, 2005, 2007, 2015. O City em 70, 76, 2014, 2016, 2018, 20 e 21. É o histórico, é Chelsea e Manchester City na Copa da Liga Inglesa. O histórico geral de jogos somam 171 partidas disputadas na história, por diversas competições, sejam elas primeira divisão, League Division 1, né? Seja ela primeira divisão inglesa, Copa da Inglaterra, segunda divisão da Inglaterra, Copa da Liga, Champions League, teve um torneio que eles disputaram, né, a UEFA Europa Winners' Cup. O Chelsea venceu o Manchester City 2 vezes, em 1971. Aí, né, Seymour Cup, que era uma Copa Nacional Inglesa também. Então, 171 jogos por diversas competições. No histórico geral, o Chelsea tem 71 vitórias, 39 empates e 61 vitórias do Manchester City. O Chelsea anteriormente deitava, né? O Manchester City começou a virar seu jogo a partir do ano de 2008. Ó o Lucas Edson. Esse jogo do Kepa ninguém esquece. Pô, ainda mas tem que ser relembrado agora, né? Porque justamente numa final da Copa da Liga, quando Chelsea e Manchester City vão se enfrentar de novo, né? Então, tem que valer sempre um registro. Um histórico na Copa da Liga Inglesa, salve aí o Lucas e a galera que tá aí. Tem ideia de quantas vezes Chelsea e Manchester City já se enfrentaram na Copa da Liga Inglesa? Quantas vezes? Vamos lá. Dole 1, dole 2, dole 3. 171 jogos na história. Desses 171, quantos jogos Chelsea e Manchester City entraram em campo pela Copa da Liga? Vamos lá. O primeiro jogo, olha aí, torcedor Blue, 12. Não, muito. Lucas Jedson, 9. Muito. Não foram muitas vezes, não. Né? Boa aí que vocês mandaram bem, valeu pela interação. O torcedor Blue disse 12 e o Lucas Jedson disse 9. Apenas 3 vezes Chelsea e Manchester City se cruzaram e se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa. Eles têm mais vezes se encontraram pela Copa da Inglaterra, mas isso é para depois ainda. Copa da Liga. O primeiro jogo aconteceu em 1984, tá? 21 de novembro de 1984. Pela quarta rodada, o jogo foi em Stamford Bridge. 26 mil pessoas assistiram a partida. Olha aí o torcedor Blue chorando de rir. Boa. 3 vezes só, rapaz. Não é muita coisa, não. Porque essas Copas é muito... É sorteio. Então, para cruzar os bigodes assim, olha só. Por exemplo, 2022 agora. Que bolinhas... Porque essas bolinhas foram se cruzar justamente na abertura, né, na terceira rodada. Vamos jogar contra os caras. Poucas vezes mesmo. Não sabia, disse o Lucas Jedson. O Chelsea venceu por 4-1, tá? Com 4 gols da lenda Blue, Kerry Dixon. Kerry Dixon, que é o terceiro maior artilheiro da história do Chelsea. O primeiro, todo mundo sabe, né? Quem é? Fez 211 gols. James, né? Frank Lampard, 211 gols. O Bob Tumbling marcou 202 e o Kerry Dixon 192, né? 4 gols em 1994 na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City. Em campo, eu anotei aqui, Cris, meu xará, salve aí. Bem, boa noite, Cris. Boa noite.
Pois é, logo agora eu vou cruzar essa partida. Sorteio, mas é bom. Tem que ser tudo assim. Eu queria até que na Champions League não tivesse restrição, ô Lucas. Champions League tinha que ser igual a nossa Libertadores da América aqui, ó. Joga todo mundo dentro de um globo e vai tirando e o que der, deu. Se der Liverpool contra Manchester City, Chelsea contra sei lá quem, contra Tottenham, contra quem for, vamos jogar inglês contra inglês, espanhol contra espanhol, para melhorar isso. Mas, seguindo. Então, em campo, tinha Paul Canoville, meia, jogando pelo Chelsea. Paul Canoville, aí, ele é um ativista, foi o primeiro jogador negro a vestir a camisa do Chelsea, né, um meio-campista. Hoje ele faz muita ação social, ele tem campanha, ele é um militante da combate ao racismo na Inglaterra, né? Quem quiser pode acompanhar muito o Canoville pelo Twitter. Em campo também o Pat Nevin, outro meia, um lendário jogador. Esses caras roeram o osso com o Chelsea em segunda divisão na década de 80. O Pat Nevin hoje é comentarista de TV. Ele estava comentando o jogo contra o Arsenal em Stamford Bridge. O Kerry Dixon, né, atacante lendário, fez os 4 gols do Chelsea. E lenda dos Blues aqui, né, falei, terceiro artilheiro. Lampard 11, Tumbling 202 e Dixon 192. Vamos ver o que a turma falou aqui. O torcedor Blue falou, é o menino Frank, isso aí. Respondendo, né, a pergunta de quem era o maior artilheiro, Frank Lampard, 211 gols. Se Chelsea jogar como jogou contra o Arsenal, toma no mínimo 4. Não tem nenhuma dúvida, porque o Manchester City reserva é muito bem entrosado, cara. Muito bem entrosado mesmo. Para a turma que acompanha, eu não vi o Manchester City. Será que o Guardiola tem algum desfalque? Eu não consegui acompanhar hoje, né? A minha curiosidade é só uma. Será que o Haaland vai jogar? Né? Será que ele vai para o jogo? Será que ele vai entrar depois? Será que o Guardiola vai usar o Erling Haaland? Vamos lá. Sim, tinha que ter mesmo nas Champions mais encontros e mais jogos memoráveis. Não podia ter restrição no sorteio, não, Lucas? Eu concordo, também acho. Seguindo aqui, né? Esse histórico de Chelsea e Manchester City na Copa da Liga. O segundo jogo foi em 1993, temporada 93-94, jogo em outubro, 26 de outubro de 93, no antigo estádio, na antiga casa do Manchester City, um estádio que foi demolido, não existe mais, o Main Road, né? 16.713 pessoas assistiram Manchester City 1, Chelsea 0, pela terceira rodada. Olha aí, novamente, pela terceira rodada, como em 2022, Chelsea e Manchester City vão se encarar. Então já tem um histórico de confrontos aí na terceira rodada. O Chelsea daquele jogo, Dmitry Karin, goleirão russo, goleiro da Rússia na Copa do Mundo de 1994 e jogou contra o Brasil, né? Darren Burnham, Steve Clarke, que era o lateral direito. Steve Clarke, uma longevidade imensa. Tanto Dmitry Karin quanto Steve Clarke tem no Chelsea Fan BH, no YouTube, né? Chelsea Fan BH 1905, tem lá o vídeo, né? Gigantes do Chelsea, e no Instagram também tem o texto. O Steve Clarke era lateral direito, hoje ele é técnico da seleção da Escócia, o Steve Clarke. Maldon, zagueiro, Irlan Jonsson e James Kilberg. O Kilberg é um dinamarquês que jogou no Chelsea também. Frank Sinclair, o inglês jamaicano, até hoje tem vínculos com o Chelsea, aparece sempre. Glenn Hoddle, que o nosso vovô blogueiro rasga elogios, é um cara que surgiu quando chegou ao Chelsea em 1993, ele ajudou a estruturar o Chelsea em termos de centro de treinamento, foi o cara que contratou o Ruud Gullit para o Chelsea, e o Glenn Hoddle, ele era jogador e técnico. O Glenn Hoddle, que é um jogador lendário também do Tottenham, seleção inglesa,
disputou Copa do Mundo, foi técnico da seleção inglesa em 1998, estava no meio campo, é um muito bom jogador, eu recomendo. E o Ed Newton, que tem também os gigantes do Chelsea como o Ed Newton, tanto no YouTube, Chelsea BH1905, quanto no Instagram. Tony Cascarino, que na semana passada soltou um comentário sobre o Aubameyang, né? Botando em dúvida não, jogando uma discussão, né, sobre uma eventual saída do Aubameyang, né, na temporada seguinte, caso ele não renda bons números para o Chelsea. E o Robert Fleck, que é um atacante dos anos 90, também tem gigantes do Chelsea com ele no Instagram. Então, Karim, Barna, Clark, Donegan, Olsen, Kilbeck, Sinclair e Glenn Huddle, Newton, Cascarino e Fleck. O técnico nesse jogo, player manager, jogador e treinador, o Glenn Huddle. O segundo jogo na história entre Manchester City e Chelsea. Se no primeiro jogo, em 84, o Chelsea eliminou com uma goleada e 4 gols do Kerry Dixon, no segundo jogo, Chelsea eliminado pelo Manchester City no Main Road. Vou dar uma dica aqui, cultural aqui. Todo mundo sabe que a turma do Oasis, né, o Noel Gallagher, o Liam Gallagher, são torcedores fanáticos do Manchester City. Para quem não conhece o Main Road, no YouTube tem um show Oasis Live Main Road, 1996 ou 2006. Então, o repertório do Oasis é bom, né? Pra galera que gosta do Britpop. Então, assistam o Oasis Live Main Road. Tá no YouTube, tá um vídeo bem legal, bem interessante. Recomendo a galera. Salve aí, boa noite pro Ryan. O Henrique aqui, ó. Inclusive, foi em Chelsea vs City que Frank Lampard fez o seu gol contra os Blues. Sim, tá aqui. Vamos registrar isso aqui daqui a pouquinho, Beto. Como é que você se sentiu naquele dia, Henrique? Fala pra nós aí. Sim, tinha que ter mesmo na Champions mais encontros. Isso o Lucas falou. Lucas, a turma toda, fala aí. Como é que vocês se sentiram quando o Frank Lampard fez aquele gol de empate, hein? Fala pra nós. O último jogo, seguindo o histórico aqui, o terceiro e último jogo do Chelsea contra o Manchester City, esse histórico na Copa da Liga, foi na final da competição, 24 de fevereiro de 2019. Quem apitou foi o Jonathan Moss, hoje já aposentado. Estádio de Wembley com 81.775 pessoas. Viu Chelsea 0, Manchester City 0 depois de uma prorrogação. E nas penalidades, aquele 4-3 com o Kepa pegando um pênalti e Jorginho Davi Luiz sendo... eles perderam suas cobranças, né? A do Davi Luiz bateu na trave e a do Jorginho, o Ederson esperou e defendeu. O Henrique aqui, o Katsumi Pena, falou o seguinte: um sabor extremamente agridoce, não sabia se rir ou chorar. Foi constrangedor para o torcedor do Chelsea, né? Aquele dia viu o Frank Lampard empatando aquele jogo 1-1, jogo no Etihad, o Chelsea fez 1-0, e aí o Lampard entrou e empatou o jogo. O Lucas Jetson, um sentimento horrível depois de tantos gols. Eu vi um do Lampard que não pude comemorar. A gente estava aqui em BH junto com a turma assistindo o jogo e foi assim, todo mundo gelou, né? Foi frustrante ver o Frank Lampard, tanto que ele nem comemorou, né? Saiu, não comemorou, porra. A história dele é toda no Chelsea. Então, essa final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley, o 0-0 e o Manchester City campeão depois de 4-3 nos pênaltis, os times que estavam no campo foi o seguinte, né? Kepa, Emerson, Rudiger e Azpilicueta, que foi o capitão, Davi Luiz, Barkley, Jorginho e Kanté, Pedro, William e Hazard. Maurício Sarri era o treinador. Auxiliar do Sarri nesse jogo, naquela temporada, foi o Gianfranco Zola, que na data de hoje, né,
num 8 de novembro de 1996, posso estar enganado, Gianfranco Zola assinava com o Chelsea e se tornou um lendário jogador blue, né, o pequeno mágico, o Gianfranco Zola. Na data de 8 de novembro, o Zola assinava o contrato com o Chelsea. As alterações do Chelsea naquele jogo: o Hudson-Odoi entrou no lugar do Pedro, o Ruben Loftus-Cheek entrou no lugar do Ross Barkley e o Gonçalo Higuaín, atacante que o Maurício Sarri gostava, que jogou com ele no Napoli na época, fez sucesso, entrou no lugar do Willian. O Manchester City foi a campo com Ederson, Laporte, Otamendi e Walker, Fernandinho, Zinchenko e Davi Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling e Agüero. Guardiola já comandava o time, já faturava taças naquela época. Ainda entraram em campo o Vincent Kompany, o Gundogan, o Leroy Sané e o Danilo, que hoje está na Juventus. Né? Fechado o histórico, 3 partidas, uma eliminação do Chelsea, uma eliminação do Manchester City, e em uma decisão o City ficou com uma taça nos pênaltis. Agora eu pergunto para o Lucas, para o Henrique, para a turma toda. Quando se fala em jogos marcantes, né? Bem que vocês falaram aí, para vocês pode ser um jogo marcante esse jogo do Frank Lampard. Mas tem 2 jogos que a turma do Chelsea não esquece. Ali nos anos, né, dourados do Chelsea, temporada 2007-2008, teve uma goleada dos Blues, e depois, mais tarde, o Manchester City acabou devolvendo essa goleada pelo mesmo placar. Vamos falar dela aqui, né? Vamos falar bem, vamos ver. Na temporada 2007-2008, Chelsea e Manchester City se encontraram por uma rodada de Premier League. O Chelsea, né, já era Abramovich, já super imponente, dominante, né, na Europa, já fazia jogos contra os grandões, já era bicampeão, já vinha de 2 conquistas recentes de Premier League. Jogo em Stamford Bridge para 41 mil, quase 42 mil pessoas. No dia 27 de outubro de 2007, temporada 2007-2008. E o Chelsea pegou o Manchester City, que já estava em transição, chegando a turma dos Emirados Árabes ali. O técnico do Manchester City era o sueco Sven-Göran Eriksson, né? E o Chelsea aplicou um 6-0, um P2. Com gols do Essien aos 16, Didier Drogba marcou 2 vezes, 31 e aos 56 minutos. O Joe Cole, aniversariante desse 8 de novembro, marcou o 4º gol blue aos 60 minutos. Salomon Kalou, marfinense compatriota do Didier Drogba, marcou aos 75. E Andriy Shevchenko, ucraniano, marcou o 6º gol e fechou a goleada no Stamford Bridge. Chelsea 6, Manchester City 0 aos 90 minutos. A escalação, a ficha técnica daquele jogo foi a seguinte: Chelsea com Cech, Belletti, Alex, Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho, zagueiraço Carvalho, hein? Quem lembra? Joe Cole, Michael Essien, Frank Lampard e John Obi Mikel, Salomon Kalou e Didier Drogba. Técnico Avram Grant, o israelense. José Mourinho já tinha deixado o comando do Chelsea nessa época, e o Chelsea fez 2 substituições. O Shevchenko entrou no lugar do Joe Cole e o Pizarro, Cláudio Pizarro, peruano, na época no Chelsea, mas ele é ídolo do Werder Bremen, da Alemanha. Cláudio Pizarro entrou no jogo no lugar do Didier Drogba nessa Premier League 2007-2008, em 27 de outubro de 2007, quando o Chelsea venceu por 6-0 o Manchester City. O Manchester City, já mudando, né, já de transição, já virando um rico do futebol europeu, enfrentou o Chelsea, né, e foi goleado com
com Joe Hart, Corluca e Dunne. Micah Richards, que hoje é um comentarista, o Garrido, Elano, brasileiro, Santos, seleção brasileira, Grêmio, Flamengo e tudo, o Raman Ireland, também um clássico, né, jogador do Manchester City, Johnson Petrov e o grego Samaras, técnico Sven-Goran Eriksson. Era uma época de ouro. Quem teve a oportunidade de assistir o Chelsea nessas temporadas, né, 2007, 2008, quem viu o Chelsea entre 2005 e 2009, olha, fica triste quando assiste um jogo de hoje e vê os jogadores de hoje, porque entre 2005 e 2009 o Chelsea passava por cima dos adversários. Se em 2007 o Chelsea me deu 6-0 nos caras, em 2019 os caras devolveram. Também pela Premier League. Essa aí a turma toda vai lembrar, né? Vai lembrar bem. Kun Agüero. Quem tinha medo do Agüero? Eu tinha medo do Kun Agüero. Manchester City 6, Chelsea 0, Premier League 2018-2019. Com outro árbitro que já se aposentou, Mike Dean, hoje atua pelo VAR. Jogo no Etihad Stadium para quase 55 mil pessoas, 54.452 pessoas no dia 10 de fevereiro de 2019. O Manchester City do Guardiola não tomou conhecimento do Chelsea e passou por cima. Em 15 minutos o jogo estava decidido, estava resolvido. Os gols do jogo foram do Sterling, hoje um Blue. Sterling marcou 2 gols naquele jogo, aos 4 minutos e aos 80. O Kun Agüero fez um hat-trick, marcou 3 gols, aos 13, aos 19 e aos 56, cobrando uma penalidade. E o Gundogan fez o gol aos 25 minutos. Então foram Sterling, Agüero, Gundogan, Agüero, e o Sterling fechou aos 80. O Manchester City, né, o Pep Guardiola já entrou em campo com Ederson, Laporte, Stones e o Kyle Walker. Fernandinho, Zinchenko, Gundogan e o Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, ex-Blue, Raheem Sterling, Blue, e Agüero, já se aposentou. Técnico Pep Guardiola, e ainda entraram no jogo o Gabriel Jesus, o Riyad Mahrez e o Davi Silva. O Chelsea foi a campo com Kepa, Rudiger, Azpilicueta e Davi Luiz, Marcos Alonso, Ross Barkley e Jorginho, Kanté, Pedro, Hazard e o Gonçalo Higuaín, o técnico Maurício Sarri, que ainda fez as alterações do Chelsea com o Kovacic, o Loftus-Cheek e o Emerson. O Kovacic entrou no lugar do Barkley, o Loftus-Cheek entrou no lugar do Pedro e o Emerson entrou no lugar do Marcos Alonso. Né? E devolveu, foi esses jogos marcantes, um 6-0 de cada um e 2 times dominantes. O Manchester City até hoje dominante, e no provável jogo de amanhã é bem capaz do Chelsea parar na Copa da Liga Inglesa já no início, como há 2 temporadas passadas ficou também na terceira rodada, quando foi eliminado pelo Tottenham, né? Acabou perdendo numa decisão por pênaltis também. O Chelsea na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, quer ver? Eu olho aqui, ó. Copa da Liga Inglesa foi 2020 e 2021. Tá aqui, ó. Terceira rodada, né? Tá aqui. Terceira rodada. O Chelsea passou, foi anterior ainda. Foi na 19-20. Isso. Temporada 19-20. Terceira rodada. Tá aqui, ó. Também. O Chelsea enfrentou o Manchester City. Não, Chelsea enfrentou o Tottenham em, acho que 2 ou 3 temporadas para trás,
uma Copa da Liga e acabou sendo eliminado pelo Tottenham nos pênaltis. José Mourinho era o treinador, o jogo foi no Etihad Stadium, com o gol do Timo Werner. E depois teve um gol do Lamela, se não me engano. E aí nas penalidades o Chelsea acabou sendo eliminado. Ô Lucas, espero que Haaland não vire um tipo de Agüero contra a gente. Ô Lucas, olha, jogadores que eu tinha medo. O Agüero era um deles. Eu gostava de quando tinha jogo contra o Manchester City, até mesmo quando tinha jogo lá no Atlético de Madrid, lá que ele já era muito bom. Mas o Agüero eu tinha um medo danado do Kun Agüero, né? Uma pena que ele acabou encerrando a carreira do jeito que foi, né? Por causa de, como é que fala? Saúde, né? De saúde, problemas no coração, né? Aí vamos torcer para uma sequência boa nele, ele que já está aposentado. Eu vou achar aqui esse Tottenham e Chelsea na Copa da Liga Inglesa aqui, porque tá aqui, ó, Chelsea 2022, seria isso? Não. Foi uns Copa daí, tá aqui. 29 de setembro de 2020, foi no Tottenham Stadium. Vou achar aqui, eu não vou ficar devendo essa informação, não. Não vou mesmo. O Tottenham venceu nos pênaltis por 5-4. Se eu não for traído pela memória, o Tammy Abraham perdeu a penalidade, tá? O jogo no estádio vazio. Foi o seguinte aqui, ó. 29 de setembro de 2020, Copa da Liga Inglesa, quarta rodada, não foi terceira rodada, quarta rodada, Tottenham Hotspur Stadium. 29 de setembro de 2020, Tottenham 1, Chelsea 1, José Mourinho contra Frank Lampard, José Mourinho, treinador do Tottenham, Lampard, treinador do Chelsea. Gols, Eric, Lamela e Timo Werner. Timo Werner aos 19 e Lamela aos 83. Foi um primeiro tempo onde o Chelsea jogou muito, dominou pra caramba, e no segundo tempo o Chelsea não jogou nada e o Tottenham partiu para cima. O José Mourinho empatou o jogo e conseguiu ganhar. Gols do isso aí. Foi na quarta rodada, 5-4 nos pênaltis. O Henrique falou aqui. Foi também na final da Copa da Liga Inglesa entre Chelsea e City que Maurício Sarri e Kepa protagonizaram um momento histórico. Então vamos falar disso aqui. Bom que ficou gravado aqui o que você falou, né? Haaland, Walker e João Cancelo não jogam amanhã, pelo que vi. O Walker ele tá machucado sério, né? Porque nem para a Copa do Mundo vai. O João Cancelo eu não sei. Não, o João Cancelo é porque foi expulso, né? No jogo da Premier League. Tá certo, tá fora. O Haaland tá bom, então que não jogue. Olha aí. Salia Sea Talent, salve. Então, o Henrique, já que você citou esse momento em que Maurício Sarri e Kepa Arrizabalaga protagonizaram na Copa da Liga contra o Manchester City, então vamos falar. Eu coloquei aqui o tópico aqui, ó. Kepa versus Sarri, né? Essa final da Copa da Liga Inglesa que eu citei aqui, ó, né? 24 de fevereiro de 2019 no estádio de Wembley, né? Então, olha, a final da Copa da Inglesa contra o City em 2019, o jogo já estava encaminhando, né, a prorrogação ali, né, para as penalidades, jogo na prorrogação, e aí o Sarri chama o Vili Caballero, goleiro argentino, para aquecer e para efetuar a substituição. Sobe a placa, o Kepa está lá no gol, e o Kepa se recusa a deixar o campo, fazendo sinais, uma rebeldia, foi insubordinação. O Kepa não deixou o jogo, né? Ficou um constrangimento para o Vili Caballero, para o Sarri, para o Zola, o mundo inteiro assistindo aquele jogo, torcedor assim, incrédulo, não acreditando no que estava acontecendo. O Kepa não saiu do jogo, permaneceu, né? O Kepa se recusou a sair da partida,
Foi para a disputa de pênaltis, o Kepa defendeu um pênalti, só que o Chelsea acabou sendo derrotado por 4-3, como eu disse antes. Davi Luiz e Jorginho perderam as penalidades, o Kepa ficou, bateu o pé, garantiu a sua penalidade, só que o Chelsea eliminado. E como punição, o Kepa ficou fora do jogo seguinte. Eu não me lembro quem foi o adversário seguinte no jogo de Premier League. O Kepa ficou no banco de reserva, sentadinho lá. Mas logo no jogo seguinte voltou. Foi só uma punição. Para mim, uma coisa bem grave. Ele deveria ter sido punido severamente. Mas aí a própria vida puniu o Kepa Arrizabalaga, né? Porque ele cometeu tantas falhas que numa mesma temporada ele perdeu a posição de titular 4 vezes. Quem não se lembra daquele revezamento dele com o Vili Cabageiro, né? Entrava Cabageiro, o povo reclamava. Entrava o Kepa, o povo reclamava. Até que chegou o Eduardo Mendy. E agora o Kepa recuperou a titularidade, mas eu prefiro o Mendy ainda, hein? Aí vamos lá. O Kepa está machucado, né? Não pode nem ser chamado para a Copa do Mundo, só joga no Chelsea novamente após o Mundial de Futebol. O Kepa está machucado. Cancelo suspenso, isso mesmo. É porque ele foi expulso no jogo da Premier League, né? Torcedor Blue. Sarri ficou com tanta raiva que quis acender um cigarro. Quis arrancar o emblema do uniforme. Xingou, entrou para os bastidores. Isso mesmo. Tem a cena, né? O Sarri puxando a camisa, o Sarri revoltado. E quem se lembra, né? Tem aquela porta, né, dos bastidores para os vestiários de Wembley, o Sarri entrando, vendo ele caminhando assim, tipo, deixando o jogo, né? Nossa, o Kepa deve ter ouvido. E o que me impressionou ali, o Gianfranco Zola na época. O Zola, ele é um lendário jogador do Chelsea, sabe? Um puta cara. Não fez nada, ele ficou passivo. Tô mandando o Kepa sair. Eu, se fosse no meu caso, eu falei na época assim, né? Olha, sou um lendário. O Zola tinha estofo para entrar no campo e tirar o Kepa. Mas a coisa já estava assim, humilhante. Já estava bem feia. E o Kepa pegou um pênalti, mas o Chelsea ficou como vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa. Não deu outra coisa. Final. Não deu em mais nada. Lucas Edson. Eu nunca vi um lance parecido, é? Em suburbanização, é duro. Hello, Sália. Olha aí. Simplesmente Cadu. Salve, bem-vindo aí. Vamos que vamos. Olha só. Tem um episódio aqui, Kepa versus Sarri, né? Beleza? Vamos falar de ídolos, né? Falar de 2 caras, tá? 2 caras peguei um de cada, do Manchester City. Para vocês que tá aí, para quem tá aí ainda, Lucas Edson, o Cadu, o Torcedor Blue, escolha um ídolo do Chelsea Futebol Clube para vocês e uma grande figura do Manchester City para a gente falar. Eu escolhi 2 caras aqui, aí bota aqui nos comentários aqui que eu vou registrar. Falando do Agüero aqui, né? Ídolos. Kun Agüero, o argentino goleador, era um cara que barbarizava, é o maior artilheiro, né, do Manchester City. Ele se lembra do título, né, contra o Queen's Park Rangers, 2012, né, que ele fez gol nos acréscimos. O Kun Agüero é uma grande figura, importante demais no Manchester City, é lendário. E já pelo Chelsea, eu sempre destaco em jogos contra o Manchester City, o Peter Osgood. Já ouviram falar em Peter Osgood? Peter Osgood esteve em 1965 na campanha do título da Copa da Liga Inglesa contra o Leicester. Olha o Ark Philip. Salve, salve. Philip. O Peter Osgood, ele tem 150 gols pelo Chelsea.
Ele deixou os Blues no ano de 1979, tá? E o último gol dele, o gol número 150, foi marcado justamente contra o Manchester City, fora de casa, no estádio Main Road. O Chelsea jogou na época com uma bonita, clássica histórica camisa amarela. O Chelsea ganhou por 3-2 e o Peter Osgood fez o segundo gol do jogo. Então, ele marcou o seu último gol de Peter Leslie Osgood. Para situar o Osgood, ele tem uma estátua. Você vê a importância dele, ele tem uma estátua em frente ao estádio Stamford Bridge. Então, ele marcou 150 gols com a camisa do Chelsea e o último gol foi contra o Manchester City na temporada 78-79 no estádio Main Road. Para vocês verem a importância desse cara. Jogava muito. Tá aqui, ó. Peter Osgood, tá. Lenda do Chelsea, 150 gols com a camisa do Orgulho de Londres. Seu último gol foi justamente contra o City, no Main Road, temporada 78-79 da primeira divisão, 3-2 para os Blues, data 20 de janeiro de 1979. Para quem quiser, no Chelsea foi BH 1965, que é o canal do Chelsea foi BH no YouTube, tem lá o vídeo que chama O Último de Peter Osgood. É um vídeo de aproximadamente 3 minutos, pouco menos de 4 minutos, que conta a história desse gol, desse jogo. Recomendo a turma a ir lá e assistir. Muito bom. Torcedor Blue, Azpilicueta atualmente e no City, o Ireland. O Ireland, eu contei, ele estava nesse jogo do 6-0 de 2008, né? Boa. Azpilicueta é um cara das antigas, né? É um dos mais antigos. Azpilicueta chegou no Chelsea em 2012, na temporada 12-13, né? Após a conquista da Champions League pelos Blues. Isso aí. E jogadores em comum. Jogadores que vestiram a camisa de Chelsea e Manchester City. Eu acho que essa aqui tá bem mais fresca na memória do torcedor, né? Então a turma vai gostar, né? E eu acho que a escolha vai ser óbvia. Tanto que eu separei um de cada. E vestiu a camisa de Chelsea de Manchester City. Escolham aí, depois falem, tá? Jogadores em comum. Frank Lampard jogou no Chelsea, é uma lenda dos Blues, o maior artilheiro com 211 gols, já foi citado aqui. O Lampard tem pelo Chelsea entre 2001 e 2014 648 partidas. Beleza? Certo? 211 gols marcados. Pelo Manchester City, só atuou na temporada 2014-2015, fez 38 jogos e 8 gols. Ótimo. Marcou um gol no Chelsea usando a camisa do Citizens, justamente nesse jogo de 2014 no Etihad, quando o Chelsea vencia por 1-0, o Lampard entrou e empatou o jogo. E até hoje o torcedor Blue não esquece, se frustra. Acho que o torcedor Blue fica até envergonhado, né? Porque viu o Frank Lampard marcando um gol e não poder comemorar. O torcedor Blue falou que Frank e o Wayne Bridge, grande. O Wayne Bridge era muito bom na lateral esquerda. E quem não se lembra, né? Se o Chelsea foi a semifinal da Champions League de 2005, foi porque o Bridge fez um gol no Highbury e eliminou o Arsenal. Os invencíveis do Arsenal da Premier League caíram para o Chelsea. Salve, Guilherme Guzmão. Boa noite, seja bem-vindo aí. Um outro Blue que eu separei aqui. Será que a galera lembra que esse cara ainda jogou no Chelsea? Vamos lá. Kevin De Bruyne. Hoje tá aí, né? Pelo Manchester City, tá lá desde 2015. 8 temporadas, tem mais de 320 jogos pelo Manchester City, 88 gols marcados. Ele era do Chelsea, esteve no Chelsea, jogou pelo Chelsea na temporada 2000, né, no ano de 2013, só vestiu a camisa do Chelsea em 9 jogos, não marcou gol, mas deu uma assistência. Do Chelsea ele foi emprestado para o Wolfsburg, na época José Mourinho era o treinador. Jogou muito bem lá, é um cara que
sempre, né, confiante no seu talento. Em 2015 começou sua história no Manchester City, está lá até agora em 15 e 22, 8 temporadas, 322 jogos e 88 gols, o Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne é um cara que o torcedor do Chelsea... Olha, De Bruyne e Salah têm que ser discutidos, viu? Quando vê esses caras, e o De Bruyne, vocês já repararam, é bem provável que amanhã ele jogue, né? Que o Guardiola o escale amanhã. Porque é um cara que regula demais contra o Chelsea. Parece que ele tem um gosto a mais, uma vontade, né? Ele puxa um gás para jogar contra o Chelsea. Parece que ele não aceita, né, a maneira como ele deixou o Chelsea. Então, contra o Chelsea, ele sempre está motivado. Ele dá assistência, ele marca gols. Vamos ver se o Guardiola poupa amanhã, mas é bem capaz do torcedor, nós aqui da torcida Blue, vermos o Kevin De Bruyne amanhã, nesse jogo às 5 da tarde, na Copa da Liga Inglesa. Estamos aqui no pré-jogo Manchester City-Chelsea, Copa da Liga Inglesa, terceira rodada, jogo no Etihad Stadium nessa quarta-feira, dia 9, às 5 da tarde. Beleza? Salve o Ian, Ian chegou aí. Então, caminhando já para o final da resenha, né? Uma das notícias aí é o seguinte: o Thiago Silva é um Blue que tá na Copa, foi convocado pela seleção brasileira, e o Reece James ainda está lutando, não quer jogar a toalha, né? Que pelo menos é um cara que pelo tempo ele vai se recuperar da lesão ainda com o torneio em andamento. Então ele está na expectativa de ser chamado ainda. Tomara que o Southgate não chame e o James fique aqui recuperando para partir de janeiro, fevereiro, a gente mandar brasa e seguir, recuperar na Champions, se recuperar na Premier League e seguir um bom caminho pela Champions League, que já teve as oitavas de finais, os jogos, os confrontos já decididos. Torcedor Blue, boa, gostando, adorando a participação, hein, velho? Gostando demais dos comentários. Quando a gente fizer uma resenha aqui, vai render. Terry Bridge, um dia farão as pazes? Eu acho que não rola, não. Acho que esqueço. Quando falam em Terry Bridge, é só na chacota. Eu acho que não rola. Pelo que aconteceu, não. Eu arrisco dizer que nunca mais. Uma pequena curva no azul. Não, você pode. Mas é Terry Bridge. O Bridge jogou do Manchester City, tá dentro do contexto do futebol de Chelsea, Manchester City. Tanto que depois disso, né, o Bridge, ele deixou, né, o Chelsea nessa época aí. Você lembram que teve um jogo entre Chelsea e Manchester City que eles não se cumprimentaram? Tá valendo o assunto, só que esquece, acho que não rola mais não. Acabou a amizade ali. Foi muito sério, né? Teve o Anelka também jogando nos dois, exato. Anelka, Shaw Phillips, né? Vili Cabageiro, são alguns dos atletas que jogaram pelo Manchester City, né? Falou do Anelka. O Ian, Fofana vai para a Copa também, na França? Eu não ouvi falar, não. O Fofana tá machucado. Será? Eu acho que não. A França teve um desfalque aí, né? Porque sobre Copa do Mundo eu só vou acompanhar mesmo só quando ela começar, velho. Eu não curto, eu não gosto de jogos de seleções, sabe? Então, assim, quando é Copa do Mundo, Euro, eu assisti Copa das Nações Africanas, então, a mais fraquinha de todas é a Copa América, mas Copa do Mundo a gente assiste, né? Porque os grandes craques, eles estão lá, né? Mas Fofana vai para... Ele é da seleção francesa, mas ele está machucado. Ele já não joga há muito tempo pelo Chelsea. Não acredito, não será surpresa para mim, não. James não pode arriscar, não. Tem que ficar para tratar isso. Tomara que não convoquem mesmo. Eu torço pela não convocação, mas o James quer ser chamado para a Copa do Mundo. O tio, né, até lançou um comunicado, né? Triste, porque ele se preparou para ir para a Copa do Mundo, mas aquela lesão contra o Zagreb
atrapalhou tudo. O Tua vai ficar 3 meses, né? Fora. Tudo bem. O torcedor Blue falou que lembra, né, do cumprimento no jogo. Não teve o cumprimento do... O Terry estendeu a mão, mas o Bridge não segurou a mão do Terry, não. E a Fernanda Team falamos do Lampard, né, que foi um jogador do City também. O CFC Full Time. Welcome. E a Fernanda, aquele gol do Lampard contra a gente, fiquei puto. Sentimento diferente. É isso. Até hoje não tem coisa que não dá para engolir, né? O gol do Frank Lampard, aquele gol do Barcelona naquele Chelsea e Barcelona em 2009, tem coisas que não dá para, que não desce, que está entalado na nossa garganta, né? Então, a gente partir para o final aqui da resenha, vamos falar de times, né? O provável time, porque, olha, não somos favoritos, não. Vamos entrar contra o Manchester City. Aquele gol do Lampard contra a gente. O Ian. Não, golaço. Não foi golaço, né? É uma bola que veio. Eu me lembro direito. A bola veio do lado esquerdo, lançada para a área. O Lampard chegou escorando, empatou o jogo e saiu assim. Ele não sabia o que fazer, né? Ele marcou um gol contra o Chelsea. Ele nem comemorou. É isso. Ian, Broja titular amanhã, pelo amor de Deus. O Broja, no provável time que eu fiz aqui, eu coloquei o Broja. Eu acho que vai. Eu acho que amanhã o ataque do Chelsea não vai ser Sterling e Alba, não. Aí eu te pergunto, Ian, Broja titular amanhã, ok. Você tira o Alba Meyang? Ou dá para jogar Alba Meyang e Broja? Ele já respondeu aqui, ó. Alba tá falando muito para pouco futebol. As chances que ele tá perdendo na frente dos goleiros. O Alba quer finalizar bonito, né? Tem umas bolas do Alba mesmo que ele manda por cima do gol, que tá complicado. Nossa sorte amanhã é ir pro jogo como subestimados, mas também é só isso, né? Não tem jeito, gente. Pela atual situação do Chelsea, pelo momento que está passando, nós estamos vindo de 2 derrotas na Premier League, né? Vencemos o Zagreb depois de tomar um gol, tomar um susto. O Chelsea não tem jogado bem, tá certo? Tá cheio de jogador contundido, mas não tá jogando, não tem jeito. Esse jogo contra o Arsenal tá fraco. Antes os caras em débitos, eles viravam a chave, faziam grandes jogos. O Chelsea nessa temporada só jogou 2 partidas razoavelmente boas, contra o Tottenham no 2-2 e contra o Milan naquele 3-0, os 2 jogos em Stamford Bridge. Tá? Não somos favoritos, não somos mesmo, né? Se o Chelsea se classificar, como em temporadas passadas, só que aí tinha o Thomas Tuchel, um time mais equilibrado do Chelsea, quando eliminamos os caras em Copa da Liga, em Copa da Inglaterra, quando ganhamos deles na Premier League, quando vencemos a final da Champions, era o Chelsea mais equilibrado. Esse Chelsea dessa atual fase aí, do Potter, está todo atrapalhado ainda, então temos um jogo de amanhã pela Copa da Liga Inglesa e o último da Premier League na rodada 16 contra o Newcastle. Eu não estou confiante nem para amanhã, nem na Copa da Liga, que o meu palpite é uma eliminação do Chelsea e uma derrota no final de semana contra o Newcastle também. Eu me considero um cara bem otimista contra o Chelsea, mas o atual cenário, olha, temos que ser bem realistas, tá? Vamos torcer, tomara que, sei lá, alguém dê um chutão lá e o Chelsea se segure e tranque, mas amanhã no Etihad, eu acho que o Chelsea volta para Londres sem a vaga. Acho que a campanha da Copa da Liga Inglesa nessa temporada 22-23 vai durar uma partida só. Olha aí. Vamos lá, o torcedor Blue, Broja, Pulisic e Sterling. Pulisic pela esquerda, Sterling direita. Você vai inverter o Sterling? O Sterling, né, só aparece ali, não está indo bem, ele está sendo mais um servidor, um passador pela esquerda, né, onde ele joga. Mas vamos lá, mete um Pulisic ali no meio. Pulisic conduzindo a bola, né?
Me serve, mas na minha escalação o Pulisic não tá não, tá? Já vou falar já, salve pro Gabriel aqui. Essa freguesia contra o Arsenal me incomoda muito. Pois é, rapaz, desde 2018 que o Chelsea não vence o Arsenal em Stamford Bridge. Teve vitória na temporada passada, né? Nós ganhamos deles no Emirates, né? Fora de casa o Chelsea tem 2 vitórias aí, mas em Stamford Bridge, desde 2018, quando venceu por 3-2, já tem um jejum legal. São 4 jogos já que o Chelsea enfrenta o Arsenal em Stamford Bridge e não vence. Perde e empata, né? Os 2 últimos foi derrota. Esse Chelsea dá medo, uma mistura de Paulo Sousa, o Paulo Sousa bagunçou tudo. Ele tinha com as convicções dele, mas não andou, né? Bom que trocaram rápido e aí resolveu. Se janeiro não contratar, ferrou tudo. Ué, as contratações que falam que já estão alinhadas aí é o Ingugu e tem a especulação do Vardiol, né? Vai chegar, gente. Pior que é verdade, a gente torce, mas está complicado até torcer para empate em alguns jogos. Pois é. Você já me ouviu falar aqui, o Lucas Jetson? O Chelsea, cara, ele faz o adversário fraco, médio, né? Fazer o jogo ficar igual. O Chelsea deixa adversário inferior a ele se igualar em jogo, a propor jogo. Então, ruim. Pô, o Chelsea, não vou esquecer nunca, o Chelsea perdeu para o Zagreb, velho. Para, né? Pô, o Chelsea perdeu para o Southampton. O Chelsea perdeu não perdeu, empatou com o Brentford. O Chelsea tomou uma goleada do Brighton. Isso é inadmissível. O Chelsea tomou 3-0 do Leeds jogando nada. Não dá. Acho que todos os torcedores do Chelsea estão esperando a pausa para a Copa do Mundo. Eu também, eu quero que pare logo. O problema é que na Copa do Mundo um monte de jogador do Chelsea vai estar no Mundial. Então eu pergunto, o que será que o Potter vai fazer? Vai treinar quem? Ele vai ter que preparar plano de jogo, né? Olha aí, Johnny, salve. Só de acabar o jogo sem ninguém se lesionar já é uma vitória. Vamos esperar, não é garantido, né? Olha o Jedson. Sim, não pode entrar com essa mentalidade. Tem que lembrar a grandeza do time e não deixar eles crescerem. Mas esse técnico não inflama também. Eu já falei sobre treinador. Os caras na lateral do campo do Chelsea, para mim, eu gosto de caras tipo José Mourinho, Antônio Conte e Thomas Tuchel. Técnicos que jogam junto, que incentivam os caras, que pilham os jogadores. O Frank Lampard, mão no queixo, observando o jogo. O Graham Potter, mão de canto da boca, observando o jogo. São grandes técnicos, mentes, né, brilhantes, são os pensadores, mas não está rendendo, não. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Provável time para amanhã, eu anotei uma escalação aí. Quem quiser escrever aí rapidinho, mandem seu time aqui. O meu provável Chelsea para essa quarta-feira é Mendy, Azpilicueta, Koulibaly e Chalobah. Cucurella, Loftus-Cheek, o Zakaria está no meu time na Copa da Liga, o Kovacic e o Kai Havertz, tá? Na frente, Raheem Sterling e Armando Broja. Eu tirei o Alba fica no banco descansando, e o Graham Potter. A minha dúvida era, será que o Haaland joga? O Lucas Jetson disse que o Haaland não joga, bom, né? E o meu palpite é uma eliminação. Eu acho que o Chelsea perde o jogo. Lucas Jetson, eu não tenho um palpite. Dessa vez eu não vou dar um placar, não. Mas o meu sentimento é de eliminação. Então, quem quiser dar um palpite aí, torcedor, bom time, é o que tem, cara. Aí é o seguinte, pode trocar, sei lá, pode trocar o Havertz pelo Pulisic, pode trocar o Kovacic pelo Pulisic, pode trocar o Loftus-Cheek pelo Pulisic, sabe? Mas o que amanhã eu daria uma oportunidade para o Zakaria, porra, eu não entendi por que o Zakaria não jogou contra o Arsenal, velho.
O cara provou que estava muito bem, jogou, não se machucou com gravidade, estava lá no banco, né? Então vou repetir. Mendy, Aspilicueta, Koulibaly, Xalavá, Cucurella, Ruben Loftus-Cheek, Zakaria, Kovacic e Havertz, Sterling e Armando Broja, né? Se é para mudar, eu só não coloquei aqui apenas um jovem, que é o Armando Broja no ataque. Tirei o Alba do time. Palpite, eliminação. Então, dando o serviço é o seguinte. Os Citizens do Manchester City contra os Blues, o Orgulho de Londres do Chelsea Futebol Clube, na quarta-feira, 9 de novembro de 2022, 5 horas da tarde, 17 horas de Brasília, 20 horas no Reino Unido. A transmissão da ESPN e do Star Plus já foi anunciado, a ESPN fazendo a propaganda e a chamada para o jogo a todo momento. Então, transmissão no ESPN e no Star Plus. Os Blues nessa rodada de Copa da Liga Inglesa, que nós temos certeza que o Pep Guardiola, com seus 30 jogadores que ele sempre treina, não vai desfalcar o João Cancelo, né, que foi expulso na Premier League. Então, na Inglaterra, quando você é expulso em outra competição, você cumpre. E vamos ver o que ele manda. O Lucas Edson falou aí, o Haaland não joga, tomara que não jogue mesmo, porque é para dar trabalho, o homem é bom demais. E nada tira da minha cabeça que o Erling Haaland só não é jogador dos Blues por causa da sanção do time, a punição, porque pelo aquele preço que pagaram, isso era um dinheiro, um troco para o Chelsea Futebol Clube. Tá? Para finalizar a resenha, vamos deixar registrado que na terça-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, foi definido, teve o sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League, e o Chelsea vai visitar a Alemanha, a Muralha Amarela, o Signal Iduna Park, o Westfalen Stadium, Dortmund, Borussia Dortmund e Chelsea, o primeiro jogo na Alemanha, depois Chelsea e Dortmund em Londres, tá? Os jogos a partir do dia 14 de fevereiro. Eu vi em algum lugar que o Chelsea deve jogar na quarta-feira, 15 de fevereiro. Então, Borussia Dortmund e Chelsea deve ser no dia 15 de fevereiro. Ainda não, eu não confirmei. Então, Dortmund e Chelsea. Os demais confrontos da Champions League 2022-2023, as oitavas de final, são as seguintes. Red Bull Leipzig do Timo Werner contra o Manchester City do Pep Guardiola. O Liverpool vai bater de frente com o Real Madrid. O Eintracht Frankfurt enfrenta o Napoli. A Inter de Milão vai medir força com o Porto. O Clube Bruges da Bélgica, uma das sensações da primeira fase, decide uma vaga para as quartas de final contra o Benfica. O Milan, que estava no nosso grupo, segundo colocado do grupo E, vai enfrentar o Tottenham, Borussia Dortmund e Chelsea. E o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Bayern de Munique, o PSG e Bayern, que fizeram a final de 2019 e 2020 com o Bayern de Munique vencendo. Então, Leipzig, City, Liverpool e Real Madrid, Eintracht Frankfurt e Napoli, Inter de Milão e Porto, Clube Bruges e Benfica, Milan e Tottenham, Borussia Dortmund e Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Jogos a partir de 14 de fevereiro. É isso. Pré-jogo pago na Copa da Liga Inglesa. Quem sabe? Quero voltar aqui na próxima resenha e confirmar que o Chelsea vai ter uma sequência, tem mais uma rodada na Copa da Liga Inglesa 2022-2023. É isso, quero agradecer. Torcedor Blue falando grandes jogos. Champions League, Chelsea contra o Borussia Dortmund vai ser bem legal. E olha aí, ó, Pulisic, Aubameyang e ex-jogadores do Borussia Dortmund, né? Então, coisa boa, né? Sem contar o André Schürrle, também ex-Blue, que jogou pelo Borussia Dortmund. Tem muita história, mas em fevereiro a gente conta essa história aí em resenhas, beleza? Quero agradecer a todo mundo que estava aí, que ficou na resenha, que passou por aqui durante o tempo.
Salve, torcedor Blue, gostei demais da sua interação aqui, vai fazer parte, vem para a família e vamos alinhar uma resenha aí, quem sabe. Se quiser, já fica o convite para o pré-jogo versus Newcastle, a gente alinha. Então, salve para o torcedor Blue, Lucas Jedson, o Henrique, o Katsumi Pena, o MC, o Johnny, olha aí o Ian que chegou, o Constantino, o Gabriel, obrigado a todo mundo, valeu demais por participar aqui, beleza? Olha aí, torcedor Blue, a lei do ex irá imperar, rapaz. Pensou 2-0 pro Chelsea contra o Borussia, gol do Pulisic e Aubameyang, serve demais, né? E que a varinha mágica do Potter faça a sua mágica. Vamos ver, o Potter tá precisando fazer mágica mesmo. Salve aí pro Xavier Gomes, chegou no final da resenha. Valeu, torcedor Blue, eu que agradeço pela... né? Você se ficou aqui a resenha inteira, porque gostou, curtiu o conteúdo, espalhe aí. Vou seguir seu perfil aqui agora e venha para a resenha sempre que quiser, ok? Aquela moral, peço sempre um reforço nas redes sociais. Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá eu repito, tem mais de 300 vídeos lá, dá para se viciar, tem muita história. Tem resenha pós-jogo, pré-jogo, tem gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, tem a história do torcedor, que é bem legal, sabe? Dá para ficar horas e horas lá. É um canal, é um espaço, tem muita história com o Chelsea lá. E quem curte a resenha, depois você vê, você está no ônibus, você está no carro, você está fazendo a sua caminhada, onde for, Chelsea Fan BH no Spotify, beleza? Então as redes sociais estão aí. E sigam aí o Torcedor Blue, o Resenha dos Blues, também tem podcast, quem quiser, tá lá no Spotify, tem Resenha dos Blues no Spotify, tem Resenha dos Blues no YouTube, né? Siga aí o Vovô Blogueiro, o Alessandro Dalmolin, tem o canal dele lá no YouTube e tem também o Instagram, o Vovô Blogueiro. Valeu demais, Lucas Jedson, tamo junto. Valeu, Félix Renan, aparece sempre aqui, já estamos no final, tá bem registrado. Essa resenha mais tarde, talvez amanhã de manhã ela vai estar disponibilizada no canal do YouTube, editada bem legal, e também em breve lá no Spotify. Aí até antes do jogo, até às 5 horas da tarde, já dá para ouvir aqui todos os dados, todas as histórias que foram contadas aqui. Valeu demais, valeu, boa noite ao torcedor Blue, valeu Lucas, valeu Félix Renan, valeu todo mundo. E lembre-se, hein? Saudações povo Blue, ó, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!